Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, deputada Jó. Boa tarde, espectadores servidores presentes, telespectadores da TV Assembleia. Passo a palavra ao primeiro secretário para a verificação de quórum. 11 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao segundo secretário para que ele possa ler a ata da sessão anterior. Ata da 87ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Presidente Luiz Danta. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2017, nessa cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Luiz Danta, presidente, Marcelo Vitor, primeiro secretário, Severino Pessoa, segundo secretário, Francisco Tenório, Galba Novaes, Dudu Holanda, Bruno Toledo, Carimão Júnior, Chico Holanda, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Rodrigo Cunha, Ronaldo Medeiros, Tarcísio Freire. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão anterior. O expediente consta das seguintes matérias. Ofício de número 133/2017, subscrito pelo governador de Alagoas, Renan Filho, indicando o nome de Laílson Ferreira Gomes para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviço Público do Estado de Alagoas, ASAL, tendo em vista a renúncia expressa pelo atual dirigente da referida autarquia. Encaminhado à segunda comissão, projeto de lei ordinário de número 528/2017, subscrito pelo deputado Francisco Tenório, acrescentando o inciso 4º do artigo 1º da Lei 7.938, de 1º de dezembro de 2017, encaminhada à segunda e à terceira comissão, indicação de número 526/2017, subscrito pelo deputado Antônio Albuquerque. Indicação de número 527/2017, subscrito pelo deputado Rodrigo Cunha. Lido, discutido e aprovado o parecer de número 724/2017, da segunda, terceira e sétima comissão. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Tarcísio Freire. O orador parabeniza o diretor-geral do DETRAN, Antônio Carlos Freitas Merro de Gouveia, pela implantação da CNH digital em Alagoas e faz apelo ao governo estadual no sentido de gratificação às mesas examinadoras para agilizar e dar serenidade à realização das provas praticadas para a emissão de CNH. Em a parte, os senhores deputados Léo Loureiro, Inácio Loyola, Ronaldo Medeiros, associa-se o pronunciamento do deputado Tarcísio Freire. Pela ordem, o deputado Galba Novaes pede a inclusão na ordem do dia e da matéria do Tribunal de Contas. A presidência defere o que requer o deputado Galba Novaes. Pela ordem, o deputado Bruno Toledo solicita que a mesma matéria do tribunal seja apreciada em sessão extraordinária. O senhor presidente defere o que requer o deputado Bruno Toledo. Pela ordem, o deputado Francisco Tenório requer que seja resposta à pauta da ordem do dia anterior e comunica que a Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar o veto remetido, observou que o governo pede o prazo para
exercer ultrapassando os 15 dias. E, portanto, esta matéria é agora lei. Pela ordem, o deputado Galba Novaes analisa a decisão da comissão e observa que esta é passiva de questionamento, considerando o prazo segundo o protocolo eletrônico oficial, recomenda que esse caso seja submetido ao pronunciamento da Procuradoria da Casa. A presidência comunica que encaminhará ao governo o conhecimento da extrapolação do prazo e que acata a solicitação da retomada da pauta na ordem do dia, segundo a decisão emitida pela Comissão de Constituição e Justiça. Pela ordem, o deputado Galba Novaes insiste na necessidade de consultar a Procuradoria-Geral da Casa e expôs as razões que tornam imprescindível a manifestação quanto ao prazo do veto. Pela ordem, o deputado Tarcísio Freire manifesta-se a indignação dos policiais militares com os prejuízos que decorrem da manifestação da segunda comissão pela extrapolação do prazo e declara comungar com o entendimento exposto pelo deputado Galba Novaes. Quanto à questão pela ordem, o deputado Bruno Toledo lamenta os fatos recorrentes, mas é inquestionável que o governo perdeu o prazo. Pela ordem, o deputado Tarcísio Freire resiste que estranhou a informação de que foi a deputada Jó Pereira quem levantou a questão da perda do prazo para o veto e assinala contradições em que o discurso desta para os militares e sua atuação. Pela ordem, o deputado Galba Novaes pôs em destaque os transtornos que este imbróglio causa aos policiais militares alagoanos e expôs as bases precárias em que foi decidida a questão do veto. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, a número legal para a deliberação discutida e aprovada a seguinte matéria. Em primeira discussão, projeto de lei de número 123, 524/2017 e 501/2017. Em segunda comissão, projeto de lei de número 515/2017, a indicação de número 440, 473, 501, 502/2017, quando da discussão da indicação de número 440/2017, o deputado Dudu Holanda associa-se à iniciativa do deputado Antônio Albuquerque, quando da discussão da indicação de número 473/2017. O deputado Dudu Holanda justifica a sua iniciativa, sendo o projeto de lei de número 123/15 aprovado contra o voto do deputado Tarcísio Freire. O projeto de lei de número 501, com a abstenção do deputado Rodrigo Cunha, em primeira discussão, é adiada a votação do projeto de lei de número 455/2017, a pedido do deputado Bruno Toledo. Em primeira discussão, o projeto de lei 95/15, para discutir o deputado Ricardo Nezinho e Galba Novaes assinalam a existência de vícios de iniciativa da matéria em tela. Para discutir, o deputado Rodrigo Cunha faz a defesa da aprovação da matéria. Pela ordem, o deputado Ricardo Nezinho requer a votação nominal. A presidência defere o que requer o deputado Ricardo Nezinho. O senhor presidente anuncia a votação nominal em primeira discussão do projeto de lei de número 95/15,
são encontrados 13 votos, sendo 5 votos sim e 8 votos não. Fica rejeitado o projeto de lei de número 95/15. Encerrada a ordem do dia, não há orador e explicações pessoais. O senhor presidente convoca o senhor deputado. Tem duas atas aí. Tem duas atas, eu leio uma. Tem as duas, eu leio. Senhor presidente, é o que consta nas atas. Em discussão, as atas. Não havendo contestação ou impugnação, considero-as aprovadas. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura das matérias do expediente. Mas não faço não. Projeto de resolução 84/2017, interessado, senhora deputada Jó Pereira, dispõe sobre a alteração do capítulo 2 da resolução número 369 de 11 de janeiro de 93, regimento interno, que trata da audiência pública, alterando os artigos 298, 299, 300, 301, 302. Projeto de resolução 83/2017, interessada a senhora deputada Jó Pereira, cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Projeto de Lei Ordinária 529/2017, autor é o Poder Executivo Estadual, fixa os subsídios das carreiras de agente de polícia e escrivão da polícia das partes permanente e especial e dos servidores da parte suplementar e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 530/2017, interessado ao Poder Executivo Estadual, altera a Lei Estadual número 5981 de 19 de dezembro de 1997, que consolida os créditos de apuração, define os prazos de entrega das parcelas do produto de arrecadação dos impostos que menciona e da transferência asseguradas aos municípios alagoanos. Projeto de Lei Ordinária 531/2017, interessado ao Poder Judiciário, altera a Lei número 7.889, de 16 de junho de 2017 e adota outras providências. Projeto de Lei Ordinária 527/2017, interessado ao senhor deputado Rodrigo Cunha, dispõe sobre a proteção de direitos humanos das vítimas e dos seus herdeiros e dependentes carentes, regulamenta o artigo 245 da Constituição Federal no âmbito do Estado de Alagoas e dá outras providências. Emenda número 17/2017, autor ao Poder Executivo, emenda modificativa ao projeto de lei número 484/2017, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual para o período 2016-2019, instituído pela Lei Estadual número 7.798, de 6 de abril de 2016, para incluir e reprogramar ações e dar outras providências. Emenda número 18/2017, interessado ao senhor deputado Ronaldo Medeiros, emenda modificativa ao projeto de lei número 483/2017, no programa de trabalho referente a emenda parlamentares. Fica definido a classificação, o montante de 350 mil para entidades de agentes penitenciários de Alagoas. Indicação número 524/2017, interessado ao senhor deputado Severino Pessoa, faz apelo ao excelentíssimo governador do Estado, solicitando que seja construída uma unidade escolar de médio porte, que possa atender crianças e jovens das comunidades Bananeiras e Cancandum, ambas localizadas na zona rural de Arapiraca. Indicação 525/2017, interessado ao senhor deputado Severino Pessoa, faz apelo ao excelentíssimo governador do Estado, solicitando que seja construída uma central de abastecimento SEASA no município de Arapiraca, que possa atender o Agreste e o Sertão de Alagoas.
Indicação número 528/2017, o senhor deputado Inácio Loyola faz apelo ao excelentíssimo senhores governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, ao secretário de Educação em Alagoas, Luciano Barbosa, no sentido de que seja implantado o programa Educação em Tempo Integral, modalidade profissional na Escola Estadual de Xingó, localizada no bairro Nossa Senhora de Saúde, no município de Piranhas. Indicação 529/2017, interessado o senhor deputado Galba Novaes, faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, solicitando a doação de uma ambulância para o transporte e remoção de pacientes do Hospital Escola Dr. Portugal Ramalho, pertencente à Universidade Estadual de Ciências de Saúde do Estado de Alagoas. Indicação 530/2017, interessado ao senhor deputado Galba Novaes, faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, solicitando a doação de uma ambulância para o transporte e remoção de pacientes do Hospital Escolar Dr. Elvio Alto, pertencente à Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas. Indicação 531/2017, interessado ao senhor deputado Galba Novaes, faz apelo ao senhor governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, solicitando a doação de um veículo adaptado para o translado de mortos que tenham como causa a morte natural e que devam ser transportados até o serviço de verificação de óbito, pertencente à Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas. Indicação 532/2017, interessada a senhora deputada Thaís Guedes, faz apelo ao governador do Estado de Alagoas, solicitando a aquisição de uma ambulância para dar o devido suporte aos pacientes que necessitam dos serviços prestados pelo Hemocentro de Alagoas. Indicação 533/2017, interessada a senhora deputada Thaís Guedes, faz apelo ao governador do Estado, solicitando a aquisição de uma unidade móvel de coleta de sangue para fortalecimento do trabalho realizado pelo Hemocentro de Alagoas. Indicação 534/2017, interessada a senhora deputada Thaís Guedes, faz apelo ao governador do Estado, solicitando que seja feita a ampliação do setor do Hemocentro de Alagoas. Indicação 535/2017, interessada a senhora deputada Thaís Guedes, faz apelo ao governador do Estado de Alagoas, solicitando a manutenção do ônibus responsável pela coleta móvel do Hemoal. Indicação 536/2017, interessada ao senhor deputado Ronaldo Medeiros, faz apelo ao governador do Estado de Alagoas, no sentido de solicitar isenção, desconto a tarifa de água e esgoto da cidade de Piaçabuçu, levando em conta a escassez nas torneiras e os problemas encontrados na água que hoje é fornecida pela Casal. Requerimento 1594/2017, interessado ao senhor deputado Dudu Holanda, requer de forma regimental justificativa da ausência da sessão do dia 30 de novembro de 2017. Requerimento 1595/2017, interessado ao senhor deputado Davi Davino Filho, requer na forma regimental justificativa de ausência das sessões dos dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2017. Requerimento 1596/2017, interessado ao senhor deputado Olavo Calheiros, requer de forma regimental a justificativa da ausência das sessões dos dias 23 e 30 de novembro de 2017. Requerimento 1597/2017, interessado ao senhor deputado Galba Novaes, requer na forma regimental justificativa da ausência da sessão do dia 30 de novembro de 2017. Requerimento 1598/2017, interessado ao senhor deputado Marcos Barbosa, justificativa da ausência das sessões do dia 6 e 7 de dezembro de 2017. Requerimento 1599/2017, interessada a senhora deputada Jó Pereira, justifica a ausência da sessão do dia 7 de dezembro de 2017. Requerimento 1600/2017, da senhora deputada Jó Pereira, justificativa de ausência da sessão plenária do dia 6 de novembro de 2017. Requerimento 1601/2017, interessada a senhora deputada Jó Pereira, justificativa da ausência da sessão extraordinária do dia 6 de 12 de 2017. Parecer 727/17 da Terceira Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento,
E o relator é o senhor deputado Davi Davino, que relata a mensagem número 54/2017, que submete para análise desta casa o projeto de lei 522/2017, originário do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, e o parecer é pela sua aprovação. É o que consta, caro presidente, no expediente de hoje. Parecer número 727/17, da Terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia, processo número 003855/17, relator deputado Davi Davino. Projeto de lei número 522/17, de origem do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no setor que menciona, e dá outras providências. Em discussão, encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra a deputada Jó Pereira. Senhor presidente, boa tarde, colegas deputados, as pessoas que ocupam a galeria desta casa, muito boa tarde, a imprensa que nos assiste, a todos os servidores da Assembleia Legislativa, o meu boa tarde. Senhor presidente, utilizo essa tribuna hoje para, preocupada, inclusive, acerca do desfecho do parecer de Vossa Excelência, baseado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, com relação ao projeto de lei que trata que modifica o Estatuto dos Militares no que corresponde à idade de aposentadoria, à idade de ingresso na carreira dos militares, e entre outras questões. Como todos sabem, eu sou uma grande defensora da inconstitucionalidade da emenda do deputado Francisco Tenório, posta dentro do projeto de lei encaminhado pelo Executivo, que apenas alterava o marco inicial da contagem da idade de ingresso na carreira militar. Esse veto chegou na casa, aqui na Casa de Tavares Bastos, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas no dia 5 de outubro. E desde que esse veto chegou à Comissão de Constituição e Justiça, discutimos em várias reuniões acerca do prazo inicial ou de contagem do prazo. Isso provocado pelo deputado Francisco Tenório, que já dizia que o prazo inicial seria 12 de setembro, em razão do processo administrativo que tramita nessa casa. Naquela oportunidade, verificamos e, efetivamente, é o que consta do processo administrativo que tramita nessa casa, o dia 12 de setembro de 2017. E, por várias vezes, isso foi discutido sem chegar a um consenso na Comissão de Constituição e Justiça dessa casa. Na sessão da terça-feira passada, eu não estava aqui presente, porque acompanhava, juntamente com o Tribunal de Justiça e os prefeitos dos municípios de Junqueiro, Teotônio e Campo Alegre, o programa Moradia Legal 3 nesses municípios. E isso na sessão da quarta-feira passada. E naquela oportunidade, foi ventilado, inclusive foi lido na ata de hoje, que a deputada Jó Pereira não apoiava o projeto dos militares e que, por isso, não cedia a questão da data. Foi ventilado na CCJ que existe um protocolo eletrônico no Palácio, no Gabinete Civil,
Mas, infelizmente, esse protocolo eletrônico não consta dos autos do processo de veto desta Casa. E, em razão de toda essa discussão, estávamos presentes na Comissão de Constituição e Justiça, eu, o deputado Ricardo Nezinho, o deputado Francisco Tenório, que naquela oportunidade presidia a Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Bruno Toledo e o deputado Antônio Albuquerque. E naquela oportunidade se discutiu muito que, se o veto estava tramitando, o parecer do deputado Isnaldo Bulhões estava para apreciação. E o parecer do deputado Isnaldo Bulhões, senhor presidente, não fala acerca do prazo, ele fala apenas acerca do mérito da matéria. E naquela oportunidade discutimos muito e chegamos a uma conclusão que tínhamos a data do dia 12, que consta do carimbo do Gabinete Civil, embora seja um carimbo manual, e temos um protocolo eletrônico que não está nos autos do processo aqui. E naquela oportunidade, eu concluí e acabamos a reunião sem redigir o parecer, que seria um parecer do deputado Bruno Toledo, o deputado Ricardo Nezinho, contrário ao parecer do deputado Bruno Toledo, e a minha posição, inclusive, em detrimento da orientação da assessoria da comissão, era que a Comissão de Constituição e Justiça encaminhasse um despacho administrativo, uma deliberação administrativa para Vossa Excelência, como presidente desta Casa, para que a presidência definisse a data de início do veto. Senhor presidente, sendo a data de início do veto de contagem do prazo 12 de setembro, infelizmente, o Poder Executivo perdeu o prazo para o veto. A minha formação jurídica, eu fui, como costumamos dizer, fui forjada no cumprimento dos prazos e na contagem de prazos. Não me permite, aqui na sessão última, foi dito inclusive que isso parecia um arrumadinho, e justamente por não gostar de arrumadinhos, deputado Ricardo Nezinho, é que eu estou fazendo questão de deixar muito claro. E naquela oportunidade, era que se fosse encaminhado para a presidência, para que a presidência definisse o lapso temporal. Se utilizou o dia 12 ou se utilizou o dia 13, quais as razões de ter utilizado o dia 13. Porque dentro do processo administrativo dessa Casa, senhor presidente, dentro do processo de veto, o veto, quando ele é promulgado, ele não vai para a CCJ. Ele não é encaminhado para a CCJ. Quando há perda de prazo, quando o Poder Executivo não encaminha um veto, ele silencia. O veto não é encaminhado à CCJ. Como a presidência teria encaminhado o processo para a CCJ, entendemos que a presidência deveria esclarecer o lapso temporal que utilizou na contagem desse prazo. E assim ficou definido que seria encaminhado. E qual não é a minha surpresa quando foi aqui apresentado dizendo que tinha um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com a definição, inclusive, contrapondo ao parecer do deputado Isnaldo Bulhões. Gostaria aqui de deixar muito clara a minha posição, de lamentar a demora do Executivo em vetar este projeto de lei, a emenda a este projeto de lei, lamentar e pedir que o Executivo encaminhe, deputado Ricardo Nezinho e demais colegas deputados, que encaminhem para esta Casa os projetos que definitivamente vão encerrar com todas estas discussões, que é o projeto que a corporação já entregou no Gabinete Civil, que diz respeito às promoções de uma maneira genérica, e aquele que modifica de maneira definitiva e que atende à questão da policial feminina com o limite de idade adequada, genérico, para a aposentadoria. Então, esses são os meus esclarecimentos, essas são as minhas colocações. Em nenhum momento, e aqui todos sabem, e já é recorrente a minha posição acerca desse projeto de lei, mas, infelizmente,
eu gostaria de ressaltar que, sendo a data dia 12, o Poder Executivo perdeu o prazo. Sendo dia 13, essa presidência precisa explicar a esta Casa por que o início da contagem seria dia 13. E assim foi o encaminhamento, a deliberação ocorrida naquela ocasião. Muito obrigada. É uma parte? É uma parte ou... Deputado Chico, Eu Vossa concedo Excelência, uma quer uma parte parte, ao- eu explico a deputada... Uma parte, a deputada Jó, se possível. Não, concedo uma pois parte não, ao pois não, deputado está concedido Francisco a parte. Tenório. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Jó Pereira, essa é uma discussão que, acredito, senhor presidente, e a CCJ, como comissão número 1 desta Casa, como comissão, porque a número 1 é esse plenário, e é a maior e definitiva, a CCJ tem algumas coisas que não estão disciplinadas, que não tem um padrão de decisão. Tem problemas regimentais que não são definidos. Quando eu assumi este mandato aqui, um dos primeiros pronunciamentos que eu fiz foi solicitando que se criasse uma comissão revisora do nosso regimento para fazer algumas correções que ele precisa. Infelizmente, até hoje, esta comissão não foi criada e o regimento continua com suas falhas, com suas lacunas. Mas acredito que Vossa Excelência poderá corrigir isso, determinando a criação desta comissão para fazer essa revisão regimental. Isso é um preâmbulo para entrar no mérito do que foi discutido pela deputada Jó Pereira. Nós travamos uma discussão por mais de uma sessão na CCJ quanto ao prazo estabelecido nesse veto. Há perca de prazo ou não há perca de prazo? Essa é a pergunta. Se há perca de prazo, não existe veto. A lei é lei, precisa apenas ser promulgada por Vossa Excelência e publicada. Se há perca de prazo. E se não há perca de prazo, aí tem veto. Tem que ser apreciado pela Casa. Agora, a CCJ, depois de 3 discussões de reuniões, entendeu por maioria, inclusive, com a opinião da deputada Jó Pereira, de que havia perca de prazo. CCJ entendeu por maioria. Não tem o que se discutir. Mas a deputada Jó Pereira não assinou o parecer. É um dos pontos que também nós devemos evitar, deputado Ricardo Nezinho, Vossa Excelência que estava presente, que ocorra nessa Casa de se tomar uma decisão na comissão, consta em ata a decisão tomada, e depois sair colhendo assinaturas. E quando alguém se arrepende, diz, olha, eu não assinei. Não assinei, então isso não pode ocorrer. Eu pergunto, deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, na sua opinião, houve perca de prazo ou não houve perca de prazo no veto do governo? Deputado Francisco Tenório, eu acho que o senhor não acompanhou toda a minha fala, mas eu fui muito clara quando disse que, pelo que consta no processo legislativo que foi colocado à disposição da Comissão de Constituição e Justiça, só consta a data do dia 12 de setembro de 2017. Isso eu deixei muito claro aqui, para que todos ouvissem. Só que a presidência, em nenhum momento eu me arrependi do que foi decidido na CCJ, mas a forma da decisão não era uma forma de parecer, contrapondo o parecer do deputado Isnaldo Bulhões. Inclusive, se Vossa Excelência não se recorda, naquela oportunidade, eu cheguei a ventilar a hipótese de que, se fosse um parecer contrapondo ao parecer do deputado Isnaldo Bulhões, eu ia fazê-lo em dois momentos, um falando acerca do prazo e outro falando, senhor presidente, acerca do mérito. Então, se contarmos o prazo do que consta no processo legislativo de veto desta Casa, o Poder Executivo perdeu o prazo. E, infelizmente, porque eu sou extremamente desfavorável à emenda apresentada por Vossa Excelência. Extremamente desfavorável. Agora,
se o presidente encaminhou para a CCJ a análise de um veto, provavelmente o presidente ou errou, como discutimos também na CCJ, ou errou a contagem, a assessoria da presidência, ou partiu-se de um outro ponto inicial. E isso precisava ser esclarecido. E era desta feita, isso precisaria de um encaminhamento, não de um parecer, mas de um encaminhamento administrativo. Então, esse foi o meu posicionamento dentro da Comissão de Constituição e Justiça. E por não estar naquela oportunidade, quando foi colocado para a presidência que houve um parecer da CCJ, eu não tive a oportunidade, inclusive, de dizer ao deputado Tarcísio Freire, que aqui colocou de maneira de ouvir dizer que a deputada Jó não defenderia mais o projeto dos militares de maneira nenhuma. Tenho certeza que ele, de ouvir dizer, não ouviu corretamente a pessoa que colocou a informação, mas tão quanto ele, deputado Antônio Buquerque, eu sou defensora desse projeto e defendo, inclusive, senhor presidente, que o governo do Estado, que o Poder Executivo encaminhe para esta casa os projetos que efetivamente vão fazer a diferença na vida de todos, na vida de toda a corporação, que é o anseio da corporação, que é a legislação que trata acerca das promoções e a que modifica a idade de aposentadoria. Eu concedo uma parte ao deputado Rodrigo Cunha. Eu agradeço a deputada Jó Pereira pela parte. Deputada, apesar de não ser membro da Comissão de Constituição e Justiça, por 2 momentos eu acompanhei 2 reuniões referentes a esse tema específico, onde se buscava entrar no mérito da questão, e Vossa Excelência, como também outros deputados, sempre foi resistente ao entrar no mérito, tendo em vista que há uma preliminar, digamos assim, que é a questão da data. E que bem ficou claro que não houve erro, Nós temos um comprovante que essa casa protocolou, num dia determinado, um documento no Poder Executivo, no Palácio. Então, se o Palácio registrou no outro dia, 6 horas da manhã, como dizem que consta, ou se registrasse 3 dias após, acredito que não é responsabilidade dessa casa ou do presidente dessa Assembleia ficar monitorando o dia do protocolo interno lá do Palácio. Então, Vossa Excelência, até onde eu acompanhei, foi extremamente técnica no sentido legal e, inclusive, fazendo prevalecer nossa Constituição estadual. Então, por isso aqui eu digo que é de extrema importância o pronunciamento de Vossa Excelência, porque na sessão anterior não foi colocado dessa forma, foi colocado como se Vossa Excelência fosse contrária aos policiais militares, já tinha sido madrinha e que agora estava traindo os policiais. Então, é necessário um posicionamento como esse, que a gente também busque, quando for falar de algum parlamentar, falar quando ele também estiver aqui, para que possa também se defender ou se contrapor. Além disso, o governo também tem responsabilidade. Não vamos aqui imaginar que foi imaturidade ou inexperiência perder um prazo de algo tão importante, algo que foi alvo de uma audiência pública aqui, algo que foi alvo do envolvimento direto de vários parlamentares, idas e vindas ao Palácio, e deixar essa lei ser sancionada por perda de prazo. Um governo que é muito bem assessorado, sinceramente, nós esperamos que essa ação direta de constitucionalidade surja logo de imediato do próprio governo, que não se permita um retrocesso como esse, e essa casa não tem outra opção. Então, não cabe ao presidente escolher se vai ou não acatar a perda de prazo. Ela é cabal e a nossa Constituição diz que, se ultrapassou esse prazo, é necessário que haja a sua promulgação. Além disso, eu aqui faço até um apelo para diminuir alguns ruídos, como bem foi falado pelo deputado Francisco Tenório, a dizer ao senhor presidente, pelo menos para que coloque em votação aqui um projeto de minha autoria, que pede para que as reuniões das comissões sejam também transmitidas pela TV Assembleia. Eu acho que no intuito de dar mais transparência, de permitir com que as pessoas saibam de fato como é que essa casa se move e que aquilo que for discutido nas reuniões das comissões também esteja gravado em áudio, em vídeo. Então, tem um projeto já há mais de 1 ano que tramita nessa casa. Se Vossa Excelência achar por bem, aqui há um pedido meu também que seja colocado ainda nesse
ano legislativo. Então, era isso. Parabenizo o deputado João Pereira. Deputado Rodrigo Cunha, apenas para esclarecer, quando na CCJ nós identificamos a necessidade de retornar para a presidência desta casa, é porque quando há perda de prazo, o veto não é encaminhado para a CCJ. Então, se ele foi encaminhado para a CCJ, ou houve um lapso na contagem, ou o marco inicial seria outro. Porque, caso contrário, a própria presidência da casa já tomaria a decisão de fazer a promulgação diante da perda de prazo. Então, essa foi a discussão dentro da comissão acerca do prazo. Se seria dia 12, se seria dia 13, a presidência precisaria se posicionar e colocar nos autos do processo legislativo o protocolo eletrônico, como está circulando o protocolo eletrônico do Gabinete Civil, se foi esse o considerado pela presidência dessa casa. E aí precisa ser esclarecido, eu trago aqui uma informação de um veículo da imprensa, uma entrevista do Procurador-Geral do Estado, quando diz que o protocolo do dia 12 foi feito fora do horário de expediente. Então, tudo isso precisa ser analisado pela presidência dessa casa, e não pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que a análise do prazo cabe à presidência e ao Gabinete Civil. Eu concedo uma parte ao deputado Ronaldo Medeiros. Deputada João, eu acompanho atentamente esse fato e eu não ia me pronunciar a questão do prazo, porque eu não tive acesso aos autos, ao processo que corre aqui do veto. O governo sempre se mostrou contra ao projeto. Isso o governador, ele, em conversas com a imprensa, comigo, ele sempre se mostrou contra a emenda, por achar inconstitucional a emenda. Então, o que houve, quando participava da mesa, na gestão passada, eu que levava os projetos aprovados aqui para o Palácio. E geralmente eu chegava lá após 7 da noite, 7h30, 8 horas, e eu levava esses projetos lá. E o protocolo estava fechado. Eu deixava no Gabinete Civil com a data do dia anterior, do dia posterior, porque eu fazia isso. Se alguém recebeu lá e colocou e não colocou a hora, aí eu não vou analisar por esse mérito. Agora, o governo ele é contra. O governo já disse que a Procuradoria, que é independente para isso, independentemente da vontade do governador, e isso é legal, a Procuradoria ela pode entrar com ação de inconstitucionalidade, que eu também acho que é inconstitucional. Então, deputado Rodrigo Cunha, o governo, se ocorreu isso, foi uma falha, se realmente ocorreu assim, mas que o governo é contra, ele é contra. Eu sou contra, quase 100% da corporação é contra, não é? É contra também. Então, que isso não tenha dúvida que a Procuradoria, o procurador, eu conversando com ele, essa matéria vai ser questionada juridicamente. Né? Agora, quanto ao prazo, eu não vou me deter nele, que eu não tenho acesso, eu estarei aqui trabalhando de ouvir dizer. Né? Mas de ouvir dizer, o que vale é o que está, né, escrito lá, e o que está posto no recebimento, e a contagem do tempo cabe à comissão e à presidência ver. Eu tenho certeza, senhor presidente, que a Procuradoria não vai deixar que um projeto, que uma lei, se promulgada por Vossa Excelência, por obrigação institucional, porque sei também que Vossa Excelência é contra as emendas que foram feitas nesse projeto de lei, assim como também eu sou, deputado Ronaldo Medeiros, contra a todas as emendas que foram postas. Eu acho que isso foi debatido aqui exaustivamente. A Procuradoria tem como dever institucional zelar pela inconstitucionalidade das normas e lamentar, porque, mais uma vez, produzimos uma norma, colocamos uma norma no ordenamento jurídico eivada de inconstitucionalidade. É uma pena.
E isso foi amplamente debatido aqui na apreciação do mérito do projeto, mas foi aprovado por esta Casa e ingressou no ordenamento jurídico uma norma inconstitucional. Não vamos, mais uma vez, atentar contra a nossa Constituição, também no sentido de admitirmos a contagem de prazo correta. Eu concedo uma parte ao deputado Antônio Albuquerque. Deputada Jó Pereira, senhor presidente, senhores deputados. Deputada, antecipadamente agradeço a parte que Vossa Excelência me concede. Quero apenas, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, e que presente estava a última reunião dela em que esse assunto foi tratado, também deixar clara a minha posição e a forma como me conduzi e qual era o entendimento que tinha e continuo naquela oportunidade. Havia para ser discutido um veto, que sobre ele pesava a discussão de que ele teria o governo, o Poder Executivo, perdido o prazo para se manifestar, de sorte que, assim tendo ocorrido, caberia à Assembleia Legislativa a palavra final por meio de promulgação feita pelo presidente da Casa, e isso em respeito à Constituição do Estado e o regimento interno. Havia a discussão de que o veto realmente havia sido perdido o prazo, ou não, alguns com sentimento de sim e outros com sentimento de não. Vossa Excelência, muito aprofundada na matéria, disse, olha, o prazo foi perdido se prevalecer essa data do dia 12. Eu, na hora, ponderei, e acho que Vossa Excelência e os demais membros da comissão se recordam, de que aquela matéria, em função dessa situação, não poderia estar na Comissão de Justiça. Quem teria o arbítrio de decidir sobre ela era a presidência da Casa. E pedi, na oportunidade, sugeri que a comissão devolvesse a matéria à presidência e que até sugerisse que a presidência encaminhasse à Procuradoria-Geral da Casa para que esta analisasse com profundidade a matéria, para depois dessa análise feita pela Procuradoria da Assembleia Legislativa, pudesse a presidência se manifestar com certeza e com segurança acerca do protocolo, da data efetivamente verdadeira, e daí sim ter o procedimento legislativo compatível. Fui vencido, achava-se naquela oportunidade que deveria se apreciar a matéria naquele momento, de sorte que eu, inclusive, me abstive de votar. Eu disse, nessas circunstâncias, eu não vou votar, nem a favor, nem contra, e me abstive para preservar a Assembleia Legislativa, sobretudo no aspecto de não estar exposta a uma situação de inconstitucionalidade praticada depois de exaustiva discussão acerca dela. Então, eu apenas para trazer a minha participação, esclarecendo qual fora a minha participação naquele momento e qual o meu entendimento sobre a discussão da matéria que se faz agora em plenário. Muito obrigado a Vossa Excelência. Vossa Excelência, inclusive, deputado Antônio Albuquerque, se ausentou antes do finalizar das discussões, quando foi por mim dito, e eu acho que o deputado Ricardo Nezinho, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, e ele lembra-se, e na oportunidade ele se recordou desse despacho administrativo, tendo sido a assessoria da comissão contrária a esse despacho. Mas volto a insistir, dia 12 de setembro é a única data que consta no processo de veto desta Casa. Outra data, se existe no protocolo eletrônico do Gabinete Civil, ela precisa estar inserida dentro do processo de veto que tramita nessa Casa. Eu concedo uma parte ao deputado Ricardo Nezinho. Obrigado, deputada Jó, pela parte. Também, como deputado Antônio Albuquerque, eu quero aqui me colocar a participação minha nesse momento de votação. Primeiro, ela começa na reunião, na presidência do deputado Sérgio Toledo. Quando o deputado Sérgio Toledo preside a comissão, naquele momento da reunião da comissão da CCJ,
apareceu a dúvida se esse projeto, se o governo tinha perdido o prazo ou não, se o projeto tinha dado entrada no dia 12 ou no dia 13. E devido a essa celeuma, essas dúvidas que paravam na reunião, a comissão, todos nós, decidimos, e tendo um apelo do deputado Francisco Tenório, de poder ir à presidência e saber qual a posição que a presidência tomaria em relação àquele projeto. Se ela entendia que o governo perdeu o prazo ou não. Isso a comissão definiu e postergamos a decisão para outra reunião para a próxima terça-feira. 8 dias depois, a reunião da CCJ, constituída já neste momento pelo presidente, o vice-presidente Galba Novaes presidindo a comissão, e mais uma vez voltou à tona a discussão desse veto, se aquele projeto do Poder Executivo tinha perdido o prazo ou não. Se o governo não tivesse perdido o prazo, a gente analisaria o veto. Se tinha perdido o prazo, o presidente sancionaria o projeto devido à perca do prazo do governo. Mais uma vez, o deputado Francisco Tenório pede para que a gente postergasse a decisão para a próxima terça-feira, porque naquele momento não tinha entrado em contato com o presidente Luiz Dantas. A comissão, mais uma vez, e nas duas vezes, na presença do relator Isnaldo Bulhões, ele, sem dificuldade nenhuma, nem a comissão, a gente acatou que a decisão fosse mais uma vez postergada para a próxima terça-feira. Chegando na próxima terça-feira, não estava nem o presidente da comissão, Sérgio Toledo, nem o vice-presidente Galba Novaes, e quem assumiu foi o presidente Francisco Tenório, e ali voltou a discussão. No meu ponto de vista, que se o projeto estava ali, se o presidente mandou para que a comissão analisasse o veto, se paramos uma sessão porque o veto trancava a pauta, eu entendia que o governo não perdeu o prazo e votaria pelo relatório e votaria que o governo não tinha perdido o prazo. Foi quando que a comissão entendeu, de uma forma técnica, olhando entre o dia 12 e o dia 13. Eu enxergava dia 13 e a mais que me respaldava era porque a presidência tinha mandado o projeto para a comissão. Se mandou o projeto para a CCJ, é porque ela entendia que o governo não perdeu o prazo, e se o governo não perdeu o prazo, a gente ia analisar o veto. Porque se a presidência analisasse que o governo perdeu o prazo, ele mesmo sancionaria o projeto e não mandava para aquela CCJ, que ali não é um fórum de discussão de mérito sobre perder o prazo ou não, e sim a própria mesa diretora. Então, meu voto era favorável, que o governo não perdeu o prazo, e iria votar contrário à posição do relator Bruno Toledo, que ele fez o parecer dizendo que o governo perdeu o prazo. Por sinal, eu assinei ao parecer, votando contrário ao relator Bruno Toledo e sendo favorável ao relator Isnaldo Bulhões na questão da análise do prazo. Então, eu quero deixar bem claro essa minha atuação na CCJ, e, na verdade, foi essa celeuma, e a comissão, naquele momento, entendeu, devido ao prazo, por maioria, assinado por autorizado por Vossa Excelência, autorizado pelo deputado Chico Tenório e autorizado pelo deputado Bruno Toledo. O deputado Antônio Albuquerque pediu para que pudesse se abster da decisão, e eu votei contrário à decisão que o governo perdeu o prazo. Então, foi todo desenrolar na CCJ, e chegou até o dia de hoje. Muito obrigado pela parte, deputada João Pereira. Vossa Excelência relata com muito cuidado tudo o que aconteceu, inclusive desde as primeiras discussões, provocadas pelo deputado Francisco Tenório em razão da contagem do prazo, e que a gente observou, mas todo esse se foi baseado numa data, deputado, que não constava do processo legislativo. O dia 13 não consta do nosso processo legislativo de veto.
Então, por isso que, dentro da reunião da CCJ, eu pedi para que fosse encaminhado como deliberação administrativa para a presidência, para que ela se posicionasse acerca do prazo. Então, acho que nós não podíamos ultrapassar, inclusive como preliminar, qualquer parecer daquela comissão teria que vir analisando o aspecto constitucional do prazo. Então, foi esse meu posicionamento, continua sendo esse o meu posicionamento, como eu coloquei aqui na tribuna desta casa. Muito obrigada. Deputada Jó, respondendo um pouco às suas dúvidas, eu quero explicar que trouxe para mim a responsabilidade de definir essa questão. Eu também compreendi, como alguns nesse plenário compreenderam, que a data que o projeto chegou aqui foi dia 12. E optamos por desobstruir a pauta que estava obstruída e darmos prosseguimento e andamento aos projetos que estavam encalhados na Assembleia. Isso foi o meu posicionamento. Esse foi o meu posicionamento. Quero com isso esperar que Vossa Excelência tenha sido atendida. Quero passar a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum, uma vez que não temos deputados inscritos para utilizarem a tribuna nesse momento e passarmos à ordem do dia. Por favor. 18 deputados presentes, senhor presidente. Havendo um número legal, passo direto à ordem do dia. Processo número 1601/2015, primeira discussão e votação do projeto de lei número 90/2015, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque. Institui no Estado de Alagoas um serviço de recepção de denúncias ou suspeitas de maus-tratos a idosos, denominados SOS Maus-Tratos contra Idosos, as condições que especifica. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2169/2015. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 138/2015, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros. Considera de utilidade pública o Instituto Joaquim Manuel da Silva. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 3224/2016, primeira discussão e votação do projeto de lei número 369/2016, de autoria do senhor deputado Rodrigo Cunha. Dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos e da outras providências. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2706/2017, primeira discussão e votação do projeto de lei número 482/2017, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei estadual número 7798, de 6 de abril de 2016, que dispõe sobre o projeto plurianual, PPA, para o período de 2016-2019, nos termos do artigo 176, parágrafo 1º da Constituição Estadual e dar outras providências. Em discussão, para discutir, o deputado Rodrigo Cunha. Senhor presidente, eu solicito o adiamento dessa votação. Foi. A informação que esse assunto já foi adiado dia 16 de novembro, portanto, não pode ser mais adiado. Não pode ser adiado.
Eu coloco o assunto em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto número 2943/2017, discussão e votação da indicação número 467/2017, de autoria do senhor deputado Sérgio Toledo. Apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado da Saúde, solicitando a aquisição de uma ambulância para o povoado de Bom Jardim, em Traipu. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 3396/2017, discussão e votação da indicação número 474/2017, de autoria do senhor deputado Eduardo Holanda. Apelo ao senhor governador do Estado, ao diretor presidente do DR, ao secretário de Infraestrutura e ao secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano para que seja providenciada a pavimentação da rodovia que liga a BR-316 do povoado de Lagedo até o distrito de Mata Verde, ambos no município de Maribondo. Em discussão, para discutir, passa a palavra o deputado Dudu Holanda. Senhor presidente, eu utilizo novamente esse espaço para reiterar esse pedido ao governador do Estado, haja visto que já fiz ao longo desses 7 anos de mandato, que exerço o mandato de deputado estadual aqui na Assembleia, e por último, eu já tive com as pessoas do DR, os responsáveis pela obra, já fiz a medição lá, e solicito urgência do governador do Estado para que faça essa obra tão sonhada daqueles distritos do Lagedo até a Mata Verde, no município de Maribondo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 3420/2017, discussão e votação da indicação número 478/2017, de autoria do senhor deputado Severino Pessoa. Apelo ao senhor governador do Estado, solicitando que seja realizada a pavimentação asfáltica da estrada que liga o bairro Cavaco ao povoado de Vila São Francisco, conhecido como Serrote, no município de Arapiraca. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 3682/2017, discussão e votação da indicação número 493/2017, de autoria do senhor deputado Marquinhos Madeira. Apelo ao senhor prefeito de Maceió, superintendente da SMTT, para a execução de serviços de colocação de faixas de pedestres no cruzamento de semáforos localizados no Unicompras, no bairro da Cambona, em Maceió. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 3700/2017, discussão e votação da indicação número 494/2017, de autoria do senhor deputado Tarcísio Freire. Apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas para que seja investido recursos no Fundo de Recursos Hídricos na recuperação de nossas lagoas. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerro as matérias do expediente e passo às explicações pessoais. Com isso, passo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Ronaldo Medeiros. Deputado Ronaldo, por favor. Sessão seguinte? Ok. Então, não havendo mais oradores inscritos, encerro a presente sessão, convidando os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã em horário regimental.